Bora falar sobre a eleição que deve ocorrer em breve para presidente da Câmara dos Deputados e também presidente do Senado, trazendo mais atenção entre os senadores. O PP está bem perto de confirmar o apoio à candidatura do senador eleito Rogério Marinho, que tenta reunir o núcleo de oposição ao governo Lula para enfrentar Rodrigo Pacheco, candidato à reeleição. Carol Rossito, oba que temos Carol. Olha, Carol e o ventinho de Brasília, gente, que ainda bem que está ajudando. Não está pegando aquele vento contra, né, Carol? Que é assim, vai entrar ao vivo, o vento bate, bagunça tudo. Essa é a sina do repórter, mas agora o vento está ajudando. Ô, Carol, nos conte, como é que está a situação para a reeleição, a situação dos candidatos aí nessa expectativa pré-eleição dentro do Congresso? Vamos lá, Elisa. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, o senador eleito, Rogério Marinho, que é do PL, tenta esse apoio, né? Buscar ali o apoio de alguns partidos que vão fazer oposição ao governo Lula para tentar viabilizar a sua candidatura à presidência do Senado. Marinho tenta se aproximar, por exemplo, do próprio PP, que você citou, que inclusive deve oficializar o apoio a Marinho já nesta semana. E aí o partido, o PP, vai trazer pelo menos 6 senadores já nessa próxima legislatura, né? Que somados com os 14 senadores do PL, seriam então cerca de 20 votos a favor de Rogério Marinho, que espera contar ainda também com o apoio do Republicanos, trazendo então mais 3 senadores. Além de Marinho, o senador Eduardo Girão, que se classifica ali como independente, apesar de ter se posicionado mais a favor do que contra em relação ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, também deve lançar candidatura. E aí os dois vão concorrer à cadeira ali da presidência do Senado diretamente com o atual presidente Rodrigo Pacheco, que tenta a reeleição. Né? Pacheco que conta com o apoio do PT, com o PSD também, o seu partido, e o MDB, somando cerca de 32 votos. Nos bastidores, Elisa, a gente sabe que Pacheco, candidato à reeleição, é de fato o favorito, é o candidato que deve conseguir se reeleger. Vale lembrar ainda que o PP, que é esse partido que a gente está citando, que no Senado vai tentar aproximação com a oposição, é o mesmo partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, que também tenta a reeleição na Câmara dos Deputados e lá conta com o apoio do PT. Lira que se aproximou cada vez mais do presidente Lula, ainda antes mesmo do início da presidência, né? Antes mesmo do dia 1º de janeiro, com o apoio ali no final do ano na aprovação da PEC da transição. Isso tudo para garantir, já costurar desde o ano passado, essa tentativa de reeleição à Câmara dos Deputados. E aí Lira também tem, além do apoio do PT, apoio do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, o apoio do PT e do PL ao mesmo tempo. E aí, como uma forma de tentar marcar essa posição contra Arthur Lira, hoje, inclusive, o PSOL anunciou que deve lançar a candidatura do deputado eleito também, Chico Alencar, nos próximos dias. O próprio deputado, né, o próprio PSOL criticou bastante o apoio de petistas à candidatura de Arthur Lira, que é um símbolo ali, um líder direto do chamado Centrão. De qualquer maneira, Lira também é considerado favorito dentro da Câmara dos Deputados, ele que tem o apoio de cerca de 16 partidos que somam quase ali um pouco mais de 400 votos a favor dele. A eleição na Câmara e no Senado está marcada para o dia 1º de fevereiro, né, ou seja, com o fim do recesso parlamentar e início do novo ano legislativo lá dentro do Congresso Nacional. Faltam poucos dias, por isso a gente segue de olho nesse assunto, os desdobramentos e essa costura final, né, Elisa? Essas negociações que acontecem nos bastidores há poucos dias, então, da eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Eu volto com você. E você, para variar, sempre talentosa e sabendo explicar tudo muito bem neste domingão aqui na CNN, hein? Carol, um abraço para você. Bom trabalho aí em Brasília. Eu tô elogiando tanta gente que eu preciso... Uribe, tá bom, vai. Tá bom, deixa eu elogiar o Uribe também, né? Eu tô já elogiando o Naka. A Rossito. Fernando Nakagawa, que eu conheço desde os primórdios, quando ele era um adolescentezinho, magrinho, de joelhinho junto. Conheço aqui de Brasília e de São Paulo. E Carol Rossito mais ainda, porque Carol Rossito madruga, apura, incansável.
A gente acaba virando, desculpa, é porque a gente trabalha com tanta gente talentosa que a gente acaba virando puxa-saco. Desculpe ser repetitiva no puxa-saquismo. Agora, Gustavo Uribe, bora falar um pouquinho aí sobre esse comando entre senadores e deputados. Nos bastidores, você avalia que o fato dos dois comandantes das casas terem sido totalmente contra os atos criminosos do último dia 8, terem se colocado de maneira bem combativa, se reuniram com o PGR, né, Augusto Aras, estiveram junto ao presidente. Todo esse entorno pode reforçar esse protagonismo para que eles continuem nessa cadeira? Eles são os grandes favoritos porque estão na cadeira e grandes favoritos porque souberam dialogar com o novo governo rapidamente. Arthur Lira era um aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro. Foi o primeiro a reconhecer a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva e abrir um canal de diálogo. Nos últimos dias, inclusive, Elisa, vinha uma conversa de que o Bloco de Centro, União Brasil e MDB poderiam lançar uma candidatura contra Arthur Lira, mas o Palácio do Planalto já freou. Eu conversei ontem com Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais e o responsável pela articulação política. Ele disse: o PT fechou com Arthur Lira, porque ele conseguiu agradar de gregos a troianos, conseguiu agradar do Palácio do Planalto, reconhecendo a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, até o PL de Jair Bolsonaro, quando ele sinaliza com cargos importantes em comissões especiais. Então, Arthur Lira é dado como favorito. Houve agora o lançamento, que foi confirmado hoje, de Chico Alencar do PSOL, que deve ser um adversário contra Arthur Lira. A questão é que o Palácio do Planalto já disse que apoiará Arthur Lira, o PT já disse que apoiará Arthur Lira, o PL, o PP, as maiores bancadas da Câmara dos Deputados. Arthur Lira quer fazer 400 votos, Elisa, e não é por acaso, é para que tente ser, pelo menos, aquele que teve mais votos para a disputa à Câmara dos Deputados e para mostrar que ele tem poder para cacifar mais em relação ao novo governo. Por isso que o novo governo já está preparado para a possibilidade de negociação de cargos de segundo e terceiro escalões com Arthur Lira. Senado Federal, a disputa é um pouco mais difícil, mas não deixa de ter favoritismo de Rodrigo Pacheco. Nós temos o nome de Rogério Marinho, que é do PL, que tem buscado apoios no Republicanos e no PP. A questão é que o Rodrigo Pacheco foi hábil em formar uma espécie de muro de contenção em relação ao PL, que é a maior bancada. Ele conseguiu, Pacheco, uma união entre partidos como PT, União Brasil, MDB e o PSD. O número de parlamentares desses partidos consegue vencer Rogério Marinho. A questão é que muitas vezes, viu, Elisa, lançar uma candidatura numa disputa a uma casa legislativa não é para ganhar, mas é para registrar uma posição e negociar postos importantes na mesa diretora. Então, Rogério Marinho, em conversas reservadas, ele sabe que ele não é o favorito, mas caso ele vá para a disputa, pode ser que de última hora haja uma negociação para que Rogério Marinho, eventualmente, seja o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, poderosa comissão pela qual passam os projetos antes de ir ao plenário do Congresso Nacional, do Senado Federal, ou a CMO, a Comissão Mista de Orçamento, que define o orçamento da União. Então, uma candidatura, muitas vezes, não é para ganhar, mas é para se cacifar numa tentativa de ter destaque na próxima legislatura. As duas eleições ocorrem no dia 1º de fevereiro, que é quando assume a nova legislatura, e aí sim tem a eleição. E ela é feita em voto secreto, ou seja, a possibilidade de traição é muito grande, mas hoje todos os líderes partidários dão como certa a reeleição, tanto de Rodrigo Pacheco como de Arthur Lira. A gente vai vendo no painel os números, mas ninguém consegue saber quem votou em quem exatamente. Por isso que política é maravilhoso, por isso que esse xadrez, esse joguinho é fantástico da gente poder acompanhar. Uribe, até já. Já conversaremos um cadinho mais.